Eu vi essa postagem em uma página onde demonstra simplesmente o desconhecimento do cético a respeito do que nós afirmamos sobre Deus. E por isso eu irei dividir em dois pontos, onde eu irei explicar, em primeiro lugar, o conhecimento divino, e o segundo ponto, por que Deus nos criou, mesmo sabendo que nós iríamos pecar. Primeiro ponto. Em primeiro lugar, essa é uma falsa analogia, que se dá na comparação entre o pensamento humano, que ocorre pela sucessão e pela abstração do intelecto, e o conhecimento divino, que se dá pela contemplação ab intra, isto é, contemplando a si mesmo. Enquanto o nosso conhecimento se dá pela sucessão de eventos, o conhecimento de Deus não tem sucessão, pois ele é ato puro, e aquilo que é ato puro nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. O que o querido cético esquece é de que Deus já conhece todos os futuros contingentes, ou seja, que podem ou não existir, e que por não ser limitado pelo tempo, uma vez que Ele é o Criador do tempo, Ele já sabe de todas as coisas futuras, e por isso não faz sentido comparar o conhecimento humano, que precisa do tempo e se dá por sucessão de eventos, e o conhecimento divino, que é atual sempre, devido à sua eternidade e imutabilidade. É por isso que Deus não raciocina, como diz São Tomás de Aquino, que o conhecimento de Deus não tem sucessão. E como o tempo é uma sucessão de eventos, e o conhecimento de Deus não tem sucessão, logo não precisa do tempo para conhecer algo. Esse foi o primeiro ponto. Agora irei explicar alguns dos motivos por que Deus nos criou, mesmo sabendo que iríamos pecar. Como o nosso conhecimento é limitado e não podemos conhecer tudo, temos apenas algumas informações a respeito do porquê de Deus nos criar, mesmo sabendo que o homem iria pecar. O primeiro motivo que eu posso dar é um motivo teológico, ou então bíblico, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, o que Pedro está explicando aqui é que Cristo, que a existência de Cristo transcende o tempo e adentra na eternidade. Em outras palavras, esse texto nos mostra que a revelação de Jesus na cruz é apenas um arquétipo do Cristo eterno. A salvação que Cristo oferece ao homem é anterior à própria queda humana. Antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. A cruz terrena é apenas uma figura temporal da salvação que existia desde a eternidade. Ou seja, Deus criou o homem, mas já havia planejado como iria salvá-lo. Segundo ponto, Deus não é egoísta a ponto de privar seres que livremente o aceitaria por causa de seres que livremente o rejeitaria. Deus criou seres livres, e é essa liberdade que causou a possibilidade do homem cair e errar. Terceiro ponto, Deus oferece salvação e graça a todos igualmente. A culpa é do homem que nega e rejeita a salvação lhe oferecida gratuitamente. Quarto ponto, Deus não nos criou para sermos robôs, mas para sermos agentes livres e agentes morais. Portanto, eu concluo isso dizendo que a questão não é o porquê de Deus nos criar, mesmo sabendo que iríamos pecar, mas o porquê de pecarmos, mesmo sabendo do que já foi feito, desde a eternidade até a cruz, para que pudéssemos ser salvos.